Boa noite. Começa agora mais um Tribuna Livre. Programa que em 2 semanas no ar, nós estamos na 3ª exibição hoje, já se tornou uma referência na TV local. Graças a você que durante a semana tem repercutido os debates daqui nas redes sociais, no Facebook, Orkut, no MSN, que tem comentado em casa, com os amigos, no trabalho, na mesa de bar. E é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto que já está dando certo e uma satisfação enorme ter você conosco desde o primeiro programa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma crise sem precedentes na oposição. E quem veio falar dessa crise não é lá do governo, não. É da própria oposição. Nós vamos falar também de um dilema do PMDB, um partido que tem um pré-candidato que foi ungido pela cúpula partidária, mas ainda não foi aceito, não foi engolido pela base. Para isso, nós trouxemos aqui o vereador Rodrigo Pinto e o professor e ex-deputado João Correia, que, aliás, deu uma entrevista nessa semana falando cobras e lagartos dos líderes da oposição, dizendo que eles são ególatras, que eles não se entendem, que não são incapazes de sentar à mesma mesa para conversar, porque só ouvem o som da própria voz. O próprio professor João Correia daqui a pouco vai falar sobre isso. Para nos ajudar na condução desses debates, eu tenho aqui os nossos debatedores, o Osmir Lima, 2 craques, e o Narciso Mendes, que vão interagir com os entrevistados e vão me ajudar na condução dos debates. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Nós temos aqui hoje o vereador Rodrigo Pinto e o ex-deputado João Correia, que vieram falar sobre o dilema do PMDB, a pré-candidatura que foi escolhida, foi ungida pela cúpula do partido, e também sobre uma crise sem precedentes na oposição. Boa noite, vereador Rodrigo Pinto. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Osmir. Boa noite, Narciso Mendes, meu colega João Correia, partidário. Boa noite a todos. Estamos aqui à disposição de vocês para que a gente possa apresentar nossos conceitos, nossos princípios a serem aplicados no partido e as ideias para um futuro projeto da oposição para as eleições de 2012. O professor João Correia, eu queria tranquilizar, dizer que aqui o apresentador não briga com o entrevistado, brigam as ideias apenas, viu, professor? O senhor pode ficar tranquilo. Boa noite, professor João Correia. Boa noite, Arquibaldo. É um prazer estar aqui com o Osmir, com o Narciso, com você, com o Rodrigo, meu candidato ao governo, até o último momento, pelo PMDB. E, na verdade, o que o nosso apresentador falou de cobras e lagartos, eu já disse no plano particular e pessoal a todos os líderes da oposição. No entanto, me parece que fizeram ouvidos moucos até aquele momento. O meu objetivo, eu tenho certeza que eu vou conseguir de alguma forma, é fazer com que a oposição sente-se à mesa, paute uma reunião, paute uma proposta para aparecer diante da população de Rio Branco como uma sucessão positiva, melhor do que a situação que está aí posta e não pior. Olha que a situação que está aí posta é muito ruim. A minha avaliação é péssima sobre a Prefeitura Municipal de Rio Branco e o governo do Estado. Quer dizer, a situação econômico-social do nosso Estado é trágica. Os dados do IBGE vão trazer à luz da realidade, vai salpicar de luzes uma realidade feia que é preciso que a gente olhe para ela. E aí eu estou desejando, e se depender de mim, a oposição construirá um projeto democrático, eficiente, transparente e moderno para que nós demos passos à frente na situação que se encontra hoje o Estado e a capital. Ok. Vereador Rodrigo Pinto, essa semana saiu na imprensa que você estaria afastado, não frequentaria as reuniões do partido e nem estaria participando das caminhadas, aquelas promovidas pelo senador Petecão junto com o Fernando Melo e o deputado Flaviano, o Fernando Melo e o deputado Flaviano Melo. Isso tem a ver
com esse momento em que vive o PMDB, em que há uma candidatura preferencial da cúpula do partido, que significa um afastamento, uma preferência deles em detrimento da sua pré-candidatura e a do professor João Correia? Bem, cada um deve criar uma forma de tentar ganhar a credibilidade perante a população. Foi estabelecido na diretoria do nosso partido que essas caminhadas pró-saúde, desenvolvidas pelo ex-deputado Fernando Melo, acompanhado do senador Sérgio Petecão, traria mais popularidade ao pré-candidato. Enfim, é uma forma de conhecer a cidade e de fazer política. Mas eu não sirvo para ser escada de ninguém e ser palanque de ninguém. Deve-se estabelecer critérios para que se escolha o candidato. Não é caminhando pela cidade de Rio Branco que isso estará definindo o candidato dentro do partido. Tenho absoluta certeza que minha ação parlamentar no Poder Legislativo, que já vem com 2 mandatos, a população de Rio Branco conhece. E o principal, nós devemos ter critérios claros para defender candidatura e para eleger o candidato ao PMDB. Eu perguntaria para você, Rodrigo, que critérios seriam esses para ter o melhor candidato no PMDB? Bem, os critérios devem ser postos à mesa e definidos claramente. Não é o critério imposto, por exemplo, de uma candidatura assumida apenas pela executiva do partido. Se é por memória eleitoral, o nosso colega João Correia teve mais de 100 mil votos na eleição de senador, eleição passada. Se for por critério de conhecimento atual sobre legislação municipal e orçamento da prefeitura, por exemplo, meu nome se encaixa perfeitamente, já que tenho 2 mandatos como vereador. Então, é preciso, principalmente, sentar todos à mesa. Não é apenas colocar um pré-candidato debaixo do braço, sair desfilando na cidade de tênis, caminhando pelos bairros, que irá definir a sua candidatura. Por isso que meu nome está posto dentro do PMDB, oficializado inclusive na executiva municipal. João Correia oficializou esse nome porque esse é um processo de discussão interna, que oxigena o partido e obviamente trará grandes discussões, e tenho absoluta certeza, como eu conheço o perfil do João Correia, como tenho minha característica, que isso não vai ficar barato e que venham as convenções para decidir. Eu vou fazer uma pergunta a Rodrigo, que é extensiva a você, João Correia. Este ano, o Brasil comemora, e com muita saudade, daquele que foi um dos maiores artistas, escritor, ator e praticante político militante do marxismo, que foi o Mário Lago. Eu escutava ontem, assistindo na televisão, um depoimento do filho dele, Osmir Lima, que quando perguntaram ao filho dele se o pai dele, ao final da vida, ainda era marxista, ele disse: eu vou lhe responder com as perguntas do meu próprio pai. Ele se dizia um marxista autônomo, que ele estava constrangido, desenganado com os rumos que tinha tomado o marxismo. Ele que assistiu, inclusive, à queda do Muro de Berlim, da Cortina de Ferro e aquela coisa toda. Você hoje, João Correia, e você hoje, Rodrigo Pinto, não se sente como os PMDBistas autônomos quando vê a direção do seu partido tomar claramente as posições que estão tomando? Pergunta também. Bem, nós passamos por essas dificuldades. É sempre importante destacar que esse não é um problema individual do partido. Infelizmente, os caminhos partidários tomaram este caminho, esta direção, que é o quê? Todo partido tem dono. E todo partido, as suas decisões são tomadas não pelas executivas. E quem é o dono do PMDB? Bem, ao que tudo indica, a executiva regional, e continua sendo, o presidente é o nosso deputado federal, Flaviano Melo. O partido não pode ter dono, não deveria ter dono. Os caminhos que foram tomados. Nenhuma democracia consolidada e minimamente séria, partido não tem dono. Ao que parece, acontece muito, essa é uma prática comum, infelizmente, dentro do nosso estado e, consequentemente, na Federação Brasileira. Mas é aquela coisa, desistir jamais. Estamos dentro desse processo, que é pelo amor ou pela dor vai existir a alternância e a renovação da política partidária. Eu tenho apenas 32 anos, tenho uma breve juventude e uma formação como homem para estar combativo e lutando internamente no PMDB, porque é um partido que me identifiquei não apenas com a executiva,
e também principalmente com a base do interior e da capital, que formou essa resistência pela imposição colocada da executiva ao nome de apenas um pré-candidato, inclusive nas entrevistas esquecendo o meu nome, por exemplo, ou às vezes em determinado momento esquecendo o nome de João Correia na disputa interna do partido. Bom, essa pergunta é mais difícil de eu responder do que o Rodrigo, porque o Rodrigo é um parceiro mais novo e eu também já fui presidente do PMDB. Já fui presidente da Executiva Regional do PMDB por um bom período, sucedendo o nosso presidente original, que seria o Nabor Júnior. Depois, então, o Nabor saiu e eu fiquei na presidência. Na verdade, o PMDB não tem nome, não tem donos. O PMDB tem, nos últimos anos, acumulado uma série de equívocos. Eu estou dizendo de público porque já disse isso internamente. Já disse várias vezes internamente, não estou jogando bola nas costas de ninguém. O PMDB, quando ele abdicou de lançar candidatura própria para governo, para a prefeitura, numa autossubordinação ao Márcio Bittar, por exemplo, que foi candidato ao governo, depois foi candidato à prefeitura, o PMDB, então, indicou o vice dentro de um debate nos quais foram, digamos assim, excluídos Adalberto Ferreira, Aldemir Lopes. Sempre ocorreram alternativas que foram descartadas dentro desse processo. Bom, e nisso o PMDB cometeu erros do ponto de vista de suceder a situação que está aí. Mas, bom, João, você me permite uma parte até claro, para colaborar perfeito. Na memória dos fatos. Esse processo no PMDB, ele ocorre desde 1990. O PMDB se constituiu sempre de um partido com várias facções internas. Isso. Que era salutar e democrático. Fundamental. As discussões internas. Após 1990, com a ascensão de Flaviano Melo ao governo do Estado, a primeira coisa, quando ele saiu, ele preparou a candidatura dele ao Senado e esqueceu completamente o candidato a governo. Porque... Que era você. Coincidentemente eu. Isso. Vai dizer que o candidato passou 2 meses sem ter um tostão para colocar gasolina, mas ele estava com toda a campanha pronta. Quando chegou em 94, 80% do PMDB, Rodrigo, queria o Orley Cameli em 94 como candidato ao governo. Fizemos inúmeras reuniões, inclusive algumas que você participou, Narciso. O PMDB, ele não permitiu e saiu candidato para não permitir surgir essa nova liderança. Quando é em 98, que nós nos reunimos para buscar o Flaviano Melo no aeroporto, para formar um grupo de oposição, ele usa o Chicão como instrumento perverso. Quando nós passamos aí para 2002, que foi aquela candidatura dele, a saída dele da prefeitura, que você colocou no seu programa lá como uma coisa desastrosa, uma pichotada, e foi. Em 2006, aí sim ele usa o que você está dizendo aqui, o Adalberto, e em 2010 usa e descarta o Rodrigo Pinto. A ambos usa e descarta. Apenas para rememorar fatos que antecedem mas para, digamos assim, falar um pouco mais recentemente, sim, a memória mais, especialmente da juventude, o que você colocou, tá certo, é factível, sem nenhum tipo de problema. Não obstante, nós perdemos a eleição de prefeito, que vamos disputar agora, porque o PMDB tinha uma candidatura do Edilson Cadacho. E o Petecão era candidato, me parece, eu não sei se o Bocalão também era candidato. E o Edilson Cadacho seria um candidato, nós teríamos tido 2 turnos. Nós teríamos tido o 2º turno com a candidatura do Edilson Cadacho. Edilson, infelizmente, aceitou sair vice do Petecão. E o PMDB ficou na sombra, porque ninguém vota em vice. Você vota na cabeça de chapa, correto? Muito bem. Quando foi agora nessas eleições, eu acho que o PMDB tem que fazer o meia-culpa, tem que ter coragem de fazer isso. Sabe? Tem que ter, autenticidade para fazer isso. Se nós tivéssemos mantido a candidatura do Rodrigo Pinto, nós teríamos ido para o 2º turno, ou Rodrigo ou Bocalon, e teríamos ganho a eleição com o pé nas costas, porque o Serra, que nós apoiávamos, teve 70% e também a votação do horário
foi amplamente favorável, inclusive proposta pelo próprio Flaviano Melo. E quando dizer que o Flaviano quis apenas defender o seu mandato, isso é pouco. Por quê? Porque se o Flaviano Melo com Wagner Salles tivesse arranjado um candidato lá em Brasileia, como Aldemir Lopes, lá em Cruzeiro do Sul, nós teríamos feito 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. Essas coisas têm que ficar marcadas na população, são equívocos, são erros que a direção do partido toma e que depois não tem a coragem e nem a humildade de chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu errei, naquele momento eu errei. Professor. Nesse momento, então, eu digo não. Depois que o Rodrigo foi defenestrado, aí eu digo não. Eu acho que agora, com 118 mil votos, viu, Rodrigo? Terceiro colocado em Rio Branco, gastando nada, com carinho do povo de Rio Branco só, mais de 60 mil votos. Aí eu disse, não, eu vou colocar o meu nome, mas eu nem precisei aqui, Baldo, só para concluir o raciocínio. O próprio presidente Flaviano Melo lançou o meu nome numa coluna do Luiz Carlos Moreira Jorge. O PMDB tem candidato que é o João Correia. Foi muito bem. Aí eu aceitei essa candidatura. Eu não posso dizer, por exemplo, que o dono do PMDB é o Flaviano, porque não é. Não é o Flaviano. Se você e quem é, João? O dono do PMDB vai ser o seguinte, nós vamos ter uma eleição, uma disputa, na qual, por exemplo, eu sei que o Rodrigo até reclamou um dia desses disso, mas tem 5 membros da executiva que tem 11 que estão apoiando minha candidatura. Professor, eu preciso... Da executiva estadual. Para nós democratizarmos então, o tempo. Não sabe essa uma pergunta. Se fosse dono, a gente não estaria, digamos, por favor, não professor. desafiaria, tá certo? Obrigado. Não, você disse, mas quantos... Eu preciso fazer uma pergunta para a gente democratizar o tempo do programa, senão a gente fica só polarizado no João Correia. Vereador Rodrigo Pinto, eu queria perguntar, você deve ter visto a entrevista que o professor João Correia deu num programa de televisão na terça-feira, e eu queria perguntar a você se você concorda com os termos usados na entrevista, os termos mais fortes, aqueles em que ele chama os líderes da oposição de ególatras, em que ele diz que os membros, esses líderes estão sempre lambendo os próprios umbigos, que não se entendem porque só escutam o som da própria voz. Bem, eu concordo em partes, porque essa prática está clara e evidente para todos. A população do Acre, quando percebe a oposição discutindo entre si candidaturas que já eram para estar sido formadas e já projetadas para vencer um projeto político no próximo período eleitoral. Não teria a mesma veemência que tem João Correia, mas entendo, pelo acúmulo de experiências que já tenho no processo político e na eleição própria, que a oposição, em determinados momentos, salve-se quem puder. Realmente as pessoas olham para o seu próprio umbigo e quando ganham, se afastam, se distanciam, para que, e a base, que principalmente somos nós que pedimos votos, somos nós que estamos em Rio Branco, somos nós que encaramos o eleitor diariamente, acaba sendo isolada porque fica sem a sua referência de líder, porque eles estão distantes. Eu concordo em parte desta forma. A veemência do João Correia é característica dele, mas não deixa de ser uma verdade. E por isso que nós temos esse perfil de ser pessoas rebeldes, ser pessoas verdadeiras, que falam aquilo que pensam. Porque doa quem doer, nós temos que falar a verdade. E a verdade é isso que está sendo posto aqui no seu programa Tribuna Livre. Ô João, falando ainda sobre dono de partido, e daí porque eu ser absolutamente contrário ao voto em lista, já imaginou... Concordo com você. Já imaginou... O que já é ruim fica pior. Já imaginou ser uma política partidário, onde, que é verdade, aqui no Acre, quase todos os partidos têm dono. Aí o cara ia formar a lista do partido dele, botava ele, a mulher, o filho, o sobrinho e o jardineiro dele. Mas é assim mesmo. Mas escute aqui, João. Não, e hoje... Eu como matemático, eu vou dizer que você foi verdadeiro quando disse que teve 118 mil votos. Que você usou a teoria do arredondamento. Que na realidade você tirou 117.848 votos. Acima de 5, né, Narciso? Arredonda para mais. Estatisticamente. Agora me diga uma coisa. O candidato que está sendo imposto pelo seu partido tirou 11.014 votos. Que você tirou 10 vezes mais votos do que ele. Se a escolha de um candidato fosse feita pelo critério quantitativo, você teria 10 vezes mais condições do que ele para ser o candidato do PMDB. Mas na vida nem só o tempo de serviço serve para determinar promoções.
tem outro critério, que é o critério do merecimento. Você está há 30 anos no PMDB. Eu falo assim porque há 30 anos eu era deputado estadual e já lhe conheci no PMDB. Então você tem 30 anos de PMDB, de uma conduta correta dentro do partido. Lembro-me de você, oposição ao PMDB aqui, ao PT aqui e ao PT em Brasília. Fui eleito para isso. Que isto é o que precisa a população do Acre ficar sabendo, que aqui tem antipetista aqui no Acre, que quando o avião, que vai no avião, ele vai perguntar ao piloto, já que saímos dos ares do Acre, aí bota a estrelinha do PT no peito. E é? É, claro. Quer dizer, então essa metamorfose partidária, eu não me coaduno com ela. Então como é que você... Mimetismo. Por tempo e merecimento, merecendo ser o candidato do seu partido, é preterido por um outro que não tem nenhuma das duas condições. Mas eu gostaria de avisar, professor, desculpa, mas é porque depois da sua resposta nós vamos ter um intervalo comercial. Tá ok. Tá? Então deixa eu dizer, eu não fui preterido. Em julho do ano que vem, 2012, nós iremos para uma convenção. Eu estou procurando todos os convencionais do PMDB, como certamente o Rodrigo está, e estamos demonstrando o que é mais grave, o Narciso. Eu não tenho nada contra o deputado Fernando Melo. Eu sei disso. Mas não tenho mesmo. Se você quiser saber, deixa eu fazer aqui uma confissão nesse programa. A mãe do Fernando Melo é uma deusa, é uma diva. Quando eu estava lá na greve de fome, ela foi 2 vezes lá me visitar, porque é uma pessoa extremamente carinhosa, além de bonita, cruzeirense, viu, Narciso? Osmir, lá da nossa velha terra, a dona Celi. Então, veja bem, nada contra o Fernando Melo. E fala a favor do Fernando Melo é o seguinte, ele, em Brasileia, comunicou ao Aldemir Lopes que não queria se filiar ao PMDB. Muito ligado ao Petecão, ele queria se filiar ao tal do PSD, que é este partido do Kassab, da Dilma Rousseff, tá certo? É esse elemento que eu não aceito a interferência dentro do PMDB. O debate interno eu vou levá-lo até o final, serenamente, respeito os resultados. Agora eu não aceito nem que Petecão, nem que Petequinha, nem que carambola, nem que carambolinha venham meter o bedelho indevido às patas dentro do PMDB. Isso eu não aceito. Então veja só, eu respondo a você o seguinte, o Fernando Melo, coitado, ele é a faca ou o revólver na mão do bandido. Ele não é, o Fernando Melo não é, por exemplo, a faca ou o revólver, você não pode nem acusar e nem absolver. Ele é inerte. É um instrumento. Ele é um instrumento. Então, para mim, o que está colocado é este mimetismo que você chama de metamorfose. Por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma reunião de oposição para a eleição do Serra em segundo turno, você estava lá, Arquibaldo. E o Petecão, então, disse o seguinte, que nós devíamos prometer, em nome do Serra, que todos os cargos federais vinculados ao Acre seriam assumidos pela oposição nos seus vários segmentos. Inclusive, o Márcio Bittar me disse que isso era uma coisa perigosa. Naquele momento, o Márcio Bittar me dizia que uma afirmação dessa era uma coisa extremamente perigosa. Aí, de repente, sem ninguém saber, numa transação que pode ter sido uma transação tenebrosa, como diz o Chico Buarque. Como diz o Chico Buarque de Holanda, em tenebrosas transações, o Petecão já se vincula lá ao Kassab, no partido da Dilma Rousseff, atraiçoando sim a oposição, atraiçoando os votos que foram votos de oposição. Então, esse tipo de interferência eu não aceito dentro do PMDB. Professor, nós temos um intervalo comercial, professor. Até o final. Eu morro de saúde, ou seja, tenho muita saúde. Professor, obrigado. Nós temos um intervalo comercial saúde, em seguida. Eu não aceito. Nós temos um intervalo comercial em seguida, nós voltamos em breve. Daqui a pouquinho o Osmir pode falar, a gente retoma esse assunto. Obrigado, até lá, não saia daí. Nós voltamos já já.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Nós temos hoje os convidados, o professor João Correia e o vereador Rodrigo Pinto, que estão falando aqui sobre sucessão municipal, crise sem precedentes na oposição e sobre o dilema do PMDB. No primeiro bloco, o professor João Correia estava falando sobre a interferência de algumas pessoas no partido, que ele não aceita, e o Osmir gostaria de fazer uma intervenção. Nós começamos com o Osmir agora, por favor. É o seguinte, João, e vale para ti também, Rodrigo. Você colocou no programa que você participou, da TV Gazeta, de que só reconhecia o PMDB com um verdadeiro DNA de oposição aqui no Estado. O que é real. Obrigado. No entanto, neste programa aqui, o deputado Major Rocha, ao contrário, diz que só reconhece como oposição os partidos comandados por Petecão, Márcio Bittar e Bocalon. Os outros que participaram já de governo não representam a verdadeira oposição. E o senhor Luiz Calixto, também aqui neste programa, diz que os componentes do MDA, os partidos que compuseram o MDA, são partidos superados. Que oposição é essa que tu está participando, hein, João? Hein, Rodrigo? O senhor. Eu participo da oposição original. Eu estou num lugar, estou num rumo do qual nunca eu saí. Eu não tenho certeza se é o caso do Calixto. Eu tenho certeza que não é o caso do Calixto, eu tenho certeza que não é o caso do Petecão, do próprio Márcio Bittar. Na verdade, numa nota que soltaram hoje, que é assinada pelo Flaviano Melo, o único que tem DNA de oposição de fato é o Flaviano. Todos os demais vêm da Frente Popular. E aí é onde está o perigo. Aí é onde está o perigo. É que os métodos autoritários, fascistas, fascistoides, da Frente Popular, impositivos, de exclusão, de agressividade, de desrespeito, de ingratidão, estão sendo introduzidos na perspectiva da oposição nesse momento, porque é uma espécie de Frente Popular 2. Meu amigo telespectador, se essa Frente Popular 1 é esse horror, é péssima, mas ela é original, você imagina o que é a Frente Popular 2, que é pirata, é muito pior ainda. Então é isto que eu vou dizer ao longo do ano que vem. As pessoas, Osmir, eu vou lhe dizer uma coisa, o Narciso gosta muito, sei, dos marqueteiros, tá certo? Mas aquela frase que o marqueteiro do Bocalon, que me ajudou muito, o Américo, dizia, aquilo vai ser o mantra, vai ser o mote da campanha futura. Diga fulano de tal, por quanto você traiu a oposição. Diga, Beltrano, quanto te pagaram em tal coisa. Diga, Cicrano. Esse vai ser o mote. O povo de Rio Branco vai ter que saber quais são as entidades nas quais ele está votando. É esse o meu objetivo. E o meu objetivo não é destruir a oposição, não, pelo contrário. Mas, João, você oposição, eu já faço oposição ao governo a minha vida toda. Eu quero só que ela não... Perfeito, faço ligeira parte, que eu quero só comprar esse porque o Sérgio conviu o seguinte, aí nós vamos ir para o lado prático e objetivo. A impressão que eu tenho, não sei se os outros terão essa mesma impressão, o Narciso terá a mesma impressão, é de que não adianta. Quem vai comandar essas oposições serão esses elementos que nós estamos falando. Será Flaviano, será Petecão, Márcio Bittar, Luiz Calixto, Bocalon. Ô, João, me permite só então, só para concluir. Só um pouquinho. Pelo que você se refere, esse pessoal não está preparado para governar nem o município, nem o Estado. E isso é um perigo, você aqui mesmo está fazendo essa declaração. Perfeito, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma experiência de ter enfrentado a Frente Popular e ter vencido com o MDA. O que nós tínhamos no MDA? Nós tínhamos credibilidade, confiança, nós tínhamos grandeza na proposta. E isso foi praticado em todos os municípios desse estado, inclusive aqui no município de Rio Branco. Porque nós tínhamos um tutor, nós tínhamos um pilar chamado Nabor Júnior, que era um homem vertical,
um homem honrado, um homem de bem, não verdade. era mentiroso, É verdade. não era falsário, tá certo? Não era velhaco, na boa, um homem direito, correto. Então isso deu a credibilidade do esquema do MDA. E por que que esse homem não está de volta aqui no controle da oposição? Porque não tem mandato. Hein? Porque não, não mas tem mandato. não precisa ter mandato. Aí o que acontece hoje na oposição? Isso não Aí justifica. isso foi em 2000, Eu diria, Narciso, que hoje ele está cansado. nós ganhamos em 2002, correto? Tá certo? Não, em 2000. De lá para cá nós perdemos todas. A chance que nós temos de ganhar agora, porque o povo disse, olha, vocês da oposição, vocês são muito estúpidos. Vocês estão pensando que essa votação que vocês tiveram, foram vocês, pelo brilho que vocês têm, pelo talento, por isso, por aquilo. Essa votação que nós vamos dar a vocês é porque nós não queremos mais essas entidades que estão aí há tanto tempo. Nós estamos fatigados, nós estamos cansados, para usar o popular, nós estamos de saco Mas, cheio João, desse grupo que está aí. eu quero entrar nesse debate. Aí onde é que vem a história? Aí você tem, que eu chamo das pequenas raposas. Aí você tem os interesses das pequenas raposas, que agora soltaram uma nota, pelo menos a minha entrevista serviu para alguma coisa. Eles já soltaram uma nota na qual, pelo menos, eles estão mais ou menos convergindo. Porque é bem verdade, cada um com um punhal na mão. O meu objetivo... Por favor, você falou em punhal, eu quero falar sobre punhal. O meu objetivo é o seguinte, é que a oposição sente-se com pauta, com verdade, com vergonha, sabe? Com sentimento, com responsabilidade, defina suas estratégias para que nós mudemos isso, porque senão, se ganhar a Frente Popular 2, ela pode ser ainda pior do que esta desgraça que está aí. Ô, João, e eu não aceito, meus filhos não estão morando aqui agora, mas eles vão vir para cá. João. Tá certo? Ô, João. Antes disso, Narciso, eu Fala. posso Pode, responder? pode. A veemência do João é como eu falei no bloco anterior. Osmi, eu tenho uma característica de ser oposição de nascença. Foi a minha família, a família do saudoso governador Edmundo Pinto, que derrotou o então jovem Jorge Viana nas eleições de 90. Eu tive essa característica e coloquei ela bem clara na primeira eleição que participei e ganhei em 2004. O problema maior é que o partido no qual eu estava, o nosso antigo PDS, estava afiliado nele. Se vendeu para a Frente Popular, tive que sair. Fui para o PDT, estava afiliado no PDT, Frente Popular comprou o PDT, tive que sair. Hoje estou no PMDB, mas ao que parece o PMDB sofre uma ingerência, porque existem interesses externos em nome de uma suposta coalizão de forças da alternância do poder. Vamos fazer a Frente Popular está desgastada, mas podemos criar essa nova coalizão, essa nova... Mas aí eu queria só fazer um ligeiro a parte aqui, João, no que você colocou, por exemplo. Sim. Você coloca aí a Frente Popular de uma forma extremamente dura com ela. João, eu participo... Tudo bem, mas eu participei de vários governos, João. De vários governos. Acompanhei de dentro, vim acompanhando. E aqui, nesse atual governo, eu tive o prazer de participar dos 240 dias de governo na avaliação. E, João, quero ser muito sincero contigo, e sem... Eu nunca vi uma equipe técnica tão bem preparada, querendo trabalhar tecnicamente, com bons resultados, tentando acertar, e mais, João. Por mais que sejamos oposição, nós temos que convir que o governador Tião Viana é um homem de bem. Da mesma forma que você falou, e eu endosso plenamente, que nós tivemos um governador que é um homem de bem, que é Nabor Júnior, um homem de bem, Nabor Júnior. Da mesma forma, também reconheço hoje no Tião Viana um governador, um homem de bem, de bons propósitos, que quer acertar, que quer modernizar o Estado. Além do que, nós tivemos prefeitos, e inclusive, seu colega, o próprio Angelim, que modernizou a cidade de Rio Branco. E no passado, o próprio PMDB, nós tivemos prefeito, e você foi meu candidato, porque era um homem preparado, e é um homem preparado, naquela ocasião, e nós colocamos algumas figuras do PMDB que foram um desastre também. Mas, João, eu quero falar aqui Você falou... Mas olha que o Osmi disse é muito importante, mas tudo bem. Você falou de punhal, e eu já estava preparado... Para aquele
De quem? Diga. Cecília Meirelles. É. Eu me lembro Cecília que Meirelles. naquela saga nossa para doutrinar e civilizar a oposição, que é o que está faltando hoje na oposição, é civilização. Depois aprendizado político, né? Eu até já escrevi aqui um artigo que essa oposição tem cometido tanta burrice. Quem sabe, João, eu recomendo botar um monte de feno, que talvez eles se reúnem em torno de um monte de feno. Porque são erros atrás de erro. Mas me lembro quando se via traído, um companheiro cometendo uma lealdade, você se reportava esse verso da Cecília Meirelles, que você sabe de cor, e aqui eu vou reproduzir. A maior pena que eu tenho, punhal de prata, não é de me ver morrendo, mas de saber quem me mata. Poesia. Maravilhosa. Agora eu lhe pergunto uma coisa. E se essas pessoas, esses grupelhos, que só discutem coisas miúdas, acabarem sobrepujando a sua candidatura, como é que você vai se sentir? Eu tenho muita saúde e vou pedir a Deus que me dê mais ainda. Uma longevidade, assim, parecida com a do Osmir, né? Um homem que já tem 70 anos com toda essa inteiraço. Esse vigor? Então, veja bem, esse vigor todo. O fato é o seguinte, a questão da candidatura própria do PMDB, ela veio para ficar. Se por uma desventura minha, eu perder a convenção para o Rodrigo Pinto, ou para o Petecão. Petecão? Desculpe, pro Fernando Melo. Tá certo? Desculpe. Não, quando ele foi proposital, não. O Rodrigo, eu vou apoiá-lo. Ato falho, desculpa. Quer dizer, se eu perder essa indicação da convenção, eu não serei candidato a vereador, a nada. No momento em que eu declarar, em que eu hipotecar o apoio para a perspectiva da oposição, eu terei a minha candidatura lançada ao governo do Estado em 2014. Por isso eu sei por quê. Por isso vale a pena lutar, Narciso. O PMDB, é por isso que eu digo, o PMDB não é de ninguém. O PMDB é da história desse país. O PMDB é da história desse Estado. Se é preciso enfrentar, enfrentaremos sem nenhum problema, sem nenhum tipo de questão, nada pessoal. O Osmir, não tenho nada contra o senador Tião Viana. Em termos pessoais, a honorabilidade dele, para mim, está acima de qualquer coisa. Eu não vou discutir nesse plano. O Raimundo Angelim, idem, tranquilo. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu não posso julgar, só para tentar explicar isso aqui, nós temos 17 anos do Plano Real. E você que foi banqueiro, estatal, você sabe o que era o processo inflacionário brasileiro até 1994, até o Plano Real. Era uma barbaridade, os empresários não tinham noção, não tinham como planejar. Não tinha cálculo econômico, a população, tudo estava desgraçado. Então, em 1994, nós estabilizamos a economia. Desses 17 anos, a Frente Popular pegou 13, meu amigo. E hoje está nos legando, hoje eu li lá no AC 24 Horas, que o Brasil é o campeão nacional de gravidez de adolescentes, de crianças. É isso que eu estou querendo colocar. Quer dizer, houve um fracasso. Houve um rotundo fracasso nessa perspectiva e que nós temos que ter uma oposição suficientemente clara, de bom caráter, sabe, ilustrada, de bons propósitos para superar isto. Porque se ela for uma Frente Popular 2, vai ser o desastre em cima do desastre. Ou seja, é uma briga na beira de um precipício. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Rodrigo Pinto. No início da fala do vereador, ele disse que deveria haver critérios claros para a escolha do pré-candidato do partido e para seguir com essa candidatura até o final. O PSDB e o PMDB têm dito no interior que essa escolha se dará através de pesquisa eleitoral. Na sua fala, Rodrigo, você não citou a pesquisa eleitoral. Você acha que deveria ser este o critério? Como será no interior? Pelo menos assim estão pregando os líderes dos dois partidos? Bem, o que foi acertado na última reunião que participei da Executiva Municipal do PMDB é que iriam acontecer reuniões com partidos de oposição, onde iriam tratar sobre afinidades, iriam tratar sobre a unidade do partido e, consequentemente, qual seria o melhor candidato.
E um dos pontos que eu considerei até importantes, que não estariam participando destas reuniões, seriam os pré-candidatos à disputa da Prefeitura Municipal de Rio Branco, em particular nossa capital. Então, eu não posso falar claramente a respeito dos critérios. Eu sou um defensor dos critérios e acredito que do ponto de vista, um dos melhores critérios a serem estimulados para um pretenso candidato é exatamente a sua pesquisa, no aspecto de número de densidade eleitoral, como a sua rejeição. O que vale ter um candidato que é bom eleitoralmente, mas também a sua rejeição vai no mesmo nível. Então, o que nós defendemos é critérios democráticos discutidos entre a executiva, que foi eleita para estabelecer esse processo. E o PMDB talvez não tenha dono, mas tem uma intenção que indica esta interferência. Mas nós estaremos combatendo essa discussão internamente. Aquivaldo, eu ainda estou encabulado com uma coisa. É um direito meu, né? Claro. Por exemplo, você foi muito duro na sua entrevista. Você disse, por exemplo, que a oposição é um aglomerado de egos sem nenhum projeto para o Acre. Atenção, sem nenhum projeto para o Acre. Em seguida você diz, são os espertalhões tentando enganar outros espertalhões. E João, você afirmou o seguinte, pequenas raposas, chinflins, Cuidando de coisas miúdas. Cuidando de coisas miúdas. Agora eu pergunto o seguinte, vamos imaginar que esse time vá para segundo turno. Uhum. Que você não estaria mais como candidato, vamos imaginar que fosse assim, e que o Fernando perdesse, que o seu partido perderia, e o que se está vendo aí nas pesquisas, que é uma grande possibilidade do Bocalão, por exemplo. Ou reciprocamente. Bocalão é uma possibilidade, digamos assim, dentro da oposição, não estou dizendo ganhar a eleição, não, dentro da oposição. Você estaria no segundo turno com esse pessoal? O problema é o seguinte, quando eu disse que as pequenas raposas, a questão dos egos amazônicos, atlânticos, pacíficos. A raposa é pequena, mas é que é grande. É grande, né? O Pacífico é muito grande. É que, na verdade, essas pessoas não têm, ainda não tiveram a dedicação de estudar a história recente do nosso Estado. Claro. Da questão do enfrentamento da Frente Popular, é só isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer, Osmi, por exemplo, você veio do PFL para o MDA, o Narciso veio do PP para o MDA. Eu não quero dizer que nada seja eterno, mas só que nós discutimos com clareza, com transparência. Nós tínhamos uma proposta muito clara, eu estou falando do MDA. Claro. O que está sendo colocado agora para a oposição, na oposição, esses nichos, eu soube até agora que o Gladys Camilo também parece que já é de oposição, né? Ele assinou a nota. Assinou o esquema da nota. Assinou a nota. Eu não sabia. Como é que ele assinou se ele está na África do Sul? Assinou Não sei, eu não sei, mas aí tem uma assinatura online. Então, o que ocorre nesse sentido? Eu estou querendo fazer, e tenho certeza que o Rodrigo também, é o seguinte: nós queremos que a oposição, a partir do PMDB, que tem a responsabilidade histórica, porque é o único desses partidos que ainda não teve beijos e abraços com a Frente Popular. Não teve, João. Tá certo? Aqui não. Por iniciativa sua, não teve. Mas por iniciativa de outros, já teve. Sim, essas questões... bom que o Acre saiba que se denuncia aqui, que na disputa de Senado das eleições próxima passada, houve interferências estúpidas lá por cima, para o tal do dinheiro do Renan Calheiros ser o segundo nome. O tal do Renan Calheiros, né? Os 400 mil, 500 mil, 800 mil, sei lá quanto. Alguns já falam até em milhões e tal. Quer dizer que o nosso João Correia é o autônomo mesmo. Você é um pendente autônomo. Mas eu sou muito feliz assim, dessa maneira. Legítimo. Não, eu sou muito feliz assim, eu estou muito feliz nesse caso. Agora veja só. Pô, nós estávamos falando de que tanto? Não, mas eu tenho uma pergunta. Mas era alguma coisa, era alguma coisa, Osmina. Que o PMDB, da tradição. Professor João Correia, depois a gente retoma. Assim, deixa eu colocar primeiro aproveitar. Eu acho que posso até falar por você, Rodrigo. O que nós estamos querendo dentro do PMDB é fazer com que o PMDB seja. Eu acho que isso é uma coisa que para mim é importante dizer, e tenho certeza que digo isso pelo próprio Rodrigo. O PMDB seja o alicerce dessa perspectiva de oposição, porque nós temos mais do que todos eles essa experiência de oposição
e também de situação de ter governado aqui, etc. Tal e tal. Isso por um lado. Então eu não estou querendo dizer, Osmir, que eu não vou apoiar, se eu não for para o segundo turno, eu não vou apoiar um outro elemento. Eu não faço mais como fiz quando o Rodrigo era candidato, que nós íamos lá na tal da caravana da oposição, e eu dizia, lá o Bocalon e eu dizia, olha, eu estou apoiando aqui o Rodrigo Pinto, que é do meu partido e tal, mas se der o Bocalon, eu já vou automaticamente. Não, não vou automaticamente. Sabe por quê? Eu não vou automaticamente, porque eu quero saber quais são os compromissos políticos. Eu não quero falar de cargo, não, Osmir. Eu não quero falar de sinecura, de ajuda para cá e para lá. Eu quero saber compromissos políticos que quem vai para o segundo turno vai assumir. Porque senão, eu publicamente vou dizer o seguinte, não vou apoiá-lo por isso, por isso e por isso. Ou vou apoiá-lo por isso, por isso e por isso, porque tem compromissos dados. Porque eu acho que é preciso que a gente aproveite que a oposição... Eu sinceramente, eu dei uma entrevista tão simples. Eu não achei que falei tanta coisa e tal, mas foi uma repercussão tão grande que eu tenho muito medo que seja o mau hálito e o mau hábito desse grupo que está na oposição, que veio lá da Frente Popular, de não poder ser criticado. Pelo amor de Deus, a minha vida toda eu lutei contra a ditadura militar. Eu fiz a oposição, fui de jornal Varadouro aqui. Professor, nós temos mais um intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho para retomar. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Logo após o breve intervalo comercial. Não sai daí, esperamos você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje os dilemas do PMDB e os conflitos sem precedentes da oposição. Eu tenho uma pergunta a fazer ao professor João Correia, que essa semana, professor, eu estive com o deputado Jamil Asfuri, consultei algumas pessoas da oposição sobre as declarações que você deu no programa do concorrente. Concorrente? Da emissora concorrente. O Jamil Asfuri, do Democratas, não concordou com o seu pronunciamento, na medida em que as pessoas às quais você se referiu, os líderes de oposição, não foram nominados. No entendimento do deputado Jamil Asfuri, na medida em que não os nominou, cometeu uma deslealdade com o Tião Bocalon. Aliás, um detalhe, a nota que foi veiculada hoje pela oposição contra o seu pronunciamento não tem a assinatura do Tião Bocalon. Isso aí é uma coincidência ou não? E além dessa pergunta, eu queria saber se o senhor poderia nominar aqui quem são esses líderes aos quais o senhor se referiu como os ególatras, os que lambem o próprio umbigo, os que não ouvem a própria voz. Olha, o fato é o seguinte, eu respeito integralmente a opinião do deputado Jamil Asfuri, ele está no plano dele. Ainda bem que nós temos a oportunidade da divergência. Eu fui forjado na divergência, ouvindo as vozes dissonantes, porque na verdade, se você só tiver sons agudos, como diz a Frente, como que é a Frente Popular, ou sons graves, como diz a Frente Popular 2, que pode se organizar, que eu quero desorganizá-la da oposição, nós não temos música, nós temos que ter a música com sons graves, agudos, dissonantes. Qualquer um que sabe música sabe disso. Ou seja, ouvir quem diverge de você é fundamental. E mais ainda, se você respeita a quem diverge de você, no caso de oposição, é quando você exatamente faz um apanhado do que é democracia ou não. Então, concordo inteiramente. Eu não vou fazer a nominação, porque eu já disse isso a todos eles. Eles tiveram a delicadeza de tentarem colocar aí uma questão, também não me nominaram hoje, tá certo? Disseram até um negócio de delicado. Eu só espero que isso não seja uma coisa sexual, porque eu não preciso dizer para ninguém que eu sou terçado, né? Eu não preciso dizer para ninguém, mas respeito todas as outras, respeito também GLS, tudo, sem nenhum problema. Tá? Então, veja só, eu não vou nominar, eu disse os mandatos, eu quero um pouco desses mandatos, tirar. Eu particularmente gosto muito do trabalho
do Major Rocha na Assembleia Legislativa. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele. Eu acho que no trabalho do Major Rocha existe um pouco mais do que está de um lado. Eu acho que existem alguns sonhos, algumas utopias de um Estado melhor. Eu vejo um pouco isso. Apesar do equívoco que ele, do seu entendimento que ele comete em não considerar o PMDB. Não, tranquilamente. Partido de oposição. Mas eu acho o seguinte, que essa visão que é muito disseminada, de que o PMDB tem um dono, que o dono atual do PMDB não é de oposição e tal e tal. Eu não concordo com isso. O PMDB é de oposição porque tem gente, tem Adalberto Ferreira, tem Aldemir Lopes. Dia 6 faremos 2 anos da morte do José Fernandes, 6 de dezembro agora, tá certo? Enfim, o PMDB tem um monte de gente anônimo que, quer dizer, se essa direção não está sendo correta, não está estando à altura do que o partido representa, isso é um problema que nós vamos ter que superar no debate político. Por exemplo, você sabe que não existe nada mais cacicado do que esse partido político. Cacicado, ou seja, você coloca o primo, o irmão, o parente, a empregada, não sei quem, papá. O PMDB vai ter eleições brevemente e nós vamos ter que discutir isso internamente para mudar a correlação interna do PMDB. Tá certo? Ô, João, nós temos que fazer essas coisas. Esse colégio do PMDB que vai escolher o futuro candidato a prefeito de Rio Branco é constituído de quantas pessoas? Não chega a 100 pessoas, 60 pessoas. Diretório municipal? Diretório municipal mais os... Mas não tem delegado, os parlamentares, os que votam aqui, etc. É claro. É um colégio muito pequeno. É claro que... Agente parlamentar tem um voto do vereador e delegado, que é delegado do partido. É o igrejinha, é um colegiado muito pequeno. Não, é um colegiado pequeno e tem que ser pequeno mesmo, senão você não dirige. Você antevê alguma possibilidade de reverter esse quadro, essa coisa? O problema é o seguinte, as pessoas ficaram muito aflitas quando disseram que eu disse, bom, se o Kassab não mandar muito dinheiro para cá, né? Essa expressão. Quer dizer, é porque é assim, as pessoas estão eu não sei se há mentira ou se há verdade, se tem vindo ou se não tem vindo. Você acha que pode chegar a esse ponto? Mas, com toda certeza, mas é claro. O senador Petecão você sabe que usar de recursos para voto de convencionais? Quando eu vim aqui com Osmir, por acaso, esse partido, esse PSD foi montado de graça, a custo zero? Quando eu vim aqui, encontrei o Paulo Ximenes, que me disse que rolam 100 milhões de obras. Eu não sei se o Paulo Ximenes merece tem toda essa informação. Mas o que se bochicha em todo lugar, que dinheiro não faltará, esse tipo de questão. Mas que eu acho que é repulsivo isso. Ô, João, isso é algo repulsivo que eu não vou admitir. É uma pergunta que não pode calar. A barca. E eu vou fazê-la. Barca, Nascimento. Em 1986, na eleição de 1986, eu me elegi deputado federal e naquele momento o presidente da República era do PMDB, Sarney. O governador do Acre eleito foi Flaviano Melo, os 3 senadores do Acre eram do PMDB, ou pelo menos tinha sido eleito, porque o Mário Maia já era um dissidente, era Mário Maia, Nabor e Aloísio. 5 dos 8 deputados federais era do PMDB. Naquela época não tinha esse negócio de governabilidade, de coligação. Essa é a chave da roubalheira e de toda a podridão política, foi desde que inventaram esse negócio de governabilidade. 16 dos 24 deputados estaduais do Acre era do PMDB. E todos os 12 prefeitos do Acre eram do PMDB. O Osmir que eu diga, né? O que é que aconteceu a partir dali que o PMDB vem minguando a ponto de, se na eleição passada a direção do seu partido, e aqui alguém precisa dizer quem é o autor intelectual disto, e eu digo Flaviano Melo, se ele não tivesse rifado a candidatura do Rodrigo Pinto, ele não seria nem reeleito, ele teria sido. Como é que você analisa esse quadro? Não, eu não concordo com você. Se o Flaviano Melo tivesse mantido, se o partido tivesse mantido, se o Rodrigo tivesse levado para uma convenção, estivemos juntos lá no João Paulo, Cinema João Paulo, quando você foi defenestrado, não foi, Rodrigo? Isso. Estava lá junto com você. Porque eu acredito nas coisas, Narciso. Eu sou um cinquentão que ainda sonha. Eu continuo sonhando
com um mundo melhor, com um Acre melhor, mais 50 próspero. perto do 60. Perto, mas ainda os 50, exato. Então, veja só, se o Flaviano Melo, se o PMDB, no qual eu me incluo, porque eu fui voto vencido, mas eu não me insurgi, tá certo? Então, esse é o meu pecado. Eu não me insurgi. Se o PMDB tivesse mantido a candidatura do Rodrigo Pinto, hoje ou o Rodrigo Pinto ou o Bocalhon eram governador desse estado. O Flaviano Melo estaria com um colega dele do PMDB, como deputado federal, que o Flaviano Melo, por si só, quase que conseguiu a legenda. Não, João. Opa! Não, muito opa! Longe. Sim, senhor. Faça. Muito longe. Não, pode fazer a as legenda contas. daquela história era 43 mil votos. Mas João, permita... Eu estou falando agora, Narciso. Primeira parte, seguinte, mas aí, você não complementou o que o Narciso colocou. Esses fatos que ele narrou aconteceram até 1986. O minguar do PMDB. Foi a partir de 1990. O minguar 1990 começou a minguar o minguar do PMDB deve-se, ao meu ver, primeiro, é que ele era a mãe de todos, a mãe e o pai de todos, o grande guarda-chuva. Essas coisas saíram, saiu o PT, saiu o PCdoB, saiu o PSDB, etc, 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 por um lado. E por um acúmulo de erros, tá certo? Políticos que foram cometidos. Erros dos quais, é o seguinte, peguemos o caso do Bocalhon. Bocalhon, um sulista, acriano mais do que qualquer outro. Esse papo de dizer que o Bocalhon não é acriano e tal, isso é uma bobagem. Porque nós somos nordestinos, meus avós são todos nordestinos. Não eram acrianos. Eu sou acriano, meu pai era acriano, etc. Ora, o Bocalhon saiu lá de uma cidadezinha pequena, veio para cá, foi candidato uma vez a prefeito, a governador, a prefeita, a governador, foi criando a empatia e uma memória eleitoral. O PSDB fez isso, o Bocalhon fez isso, se impôs, não sei com que razões, e hoje tem essa liderança que tem. Quer dizer, o PMDB não ousou, a cacicada impediu que nomes viessem. E aí o seguinte, e aí veio, por exemplo, pega um cara como Adalberto Ferreira. Quem pode ser mais qualificado do ponto de vista moral, intelectual, administrativo, qualificado que Adalberto Ferreira? Quer dizer, então, há um certo... Jano. Gosta muito de Cronos, de mastigar os filhos, de matar os filhos. O PMDB tem esse problema, que é preciso que essa nova geração, você, Eduardo, tantos outros, mudem-na. Eu estou com vocês para mudar essa perspectiva. Essa história. Mas aí vem o outro lado, tem que ser recriada. Essa história tem que ser, esse enredo tem que ser modificado. João, por exemplo. É esse o meu objetivo. O Rodrigo é um neófito dentro do PMDB. O que você está fazendo para mudar essa situação que o João acaba de colocar, quando no momento decisivo, você, pelo menos o que foi noticiado, você acolheu de uma forma até um tanto quanto displicente esse seu afastamento da candidatura a governador. Por que não houve uma reação dos jovens do PMDB? Bem, primeiramente... Como é que vamos mudar se aceita passivamente esses fatos todos que acontecem? Você está reagindo. E vem se repetindo, né, ao longo do tempo. Sim, eu acho que a questão pode ser você participar por favor, do partido. Responder, por gentileza. Nós, como jovens, precisamos de espaço. E naquele momento, mesmo em toda a situação que vivemos, com o potencial eleitoral que tínhamos, porque as pesquisas indicavam isso, indicavam inclusive que eu estava já superando o Bocalhon na eleição que foi feita pelo PMDB, mas nós infelizmente não tivemos a organização suficiente entre os jovens e nem espaço na mídia para dizer que estávamos sofrendo esse tipo de afastamento. Porque, a priori, naquela eleição, o que se pregava na executiva era a renovação. Precisava-se aplicar uma renovação política e que este nome de Rodrigo Pinto representava isso. Porque tinha história, tinha legado e estava exercendo a atividade parlamentar com bastante brio, ilibado, sem nenhuma conduta que pudesse descredenciá-lo. Estranhamente agora, que passou um ano depois, eu passei a ser um político de práticas velhas, de práticas antigas, retrógrado, de forma alguma, mas deixei de ser a preferência da executiva, porque eu posso ser jovem, não aceitei passivamente. Foram feitas inúmeras reuniões. Em Brasília, teve reunião com lideranças nacionais que impuseram: você deve retirar seu nome. E eu coloquei claramente para a executiva nacional, para a regional e para os prefeitos que estavam lá e deputados que estavam nessa reunião. Qual é a situação?
eu fui convidado a ser candidato a governo pelo partido. Então, se os senhores me convidaram, os senhores, por favor, façam o desconvite. João Correia estava lá, que era pré-candidato ao Senado, conseguiu, eu até brinquei, foi o único sobrevivente da maratona da pré-candidatura nas eleições estaduais. Mas eu não entendi ainda direito. No atual momento, você ainda é candidato a prefeito, candidato, pré-candidato dentro do PMDB ou está apoiando o João Correia? Eu sou pré-candidato do PMDB, porque inclusive oficializei na executiva municipal. É uma exigência que tem no regimento interno, no estatuto partidário. Mas aí eu faço uma pergunta objetiva. Diante desse quadro dantesco colocado aqui pelo meu amigo João Correia. Que tem dinheiro até do caçado. Dantesco. Não é o momento de vocês que têm um perfil do que querem para o PMDB, vocês se unirem, porque vocês divididos vão facilitar que os caciques consigam mais uma vez vencer. Por que vocês não sentam e se unem? Eu não consegui entender. Eu tenho uma relação pessoal fantástica com o João Correia, nós criamos isso desde a época que João Correia era oposição ao governo Edmundo Pinto. Logo em seguida, nos tornamos colegas partidários, participamos desse processo pré-eleitoral da eleição estadual que ocorreu em 2010 e construímos essa relação de amizade. E, como dizia um outro colega amigo nosso do partido, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Perfeito. Então, o processo da decisão das convenções será dada em junho do ano que vem. Não tenho problema nenhum, eu acredito, aliás, que falta é exatamente todos sentarem à mesa. Porque a partir do momento que o partido, que é um acúmulo de pessoas para discutir ideias, não faz isso, não deixa de ser partido, passa a ser dono, passa a ser monarquia, passa a ter rei. Então, se o PMDB, a partir do momento, sentar à mesa e discutir com todos os pré-candidatos, com os membros da executiva, discutindo as ideias a serem aplicadas, eu tenho absoluta certeza que a união não partirá apenas do João Correia, do Rodrigo Pinto. Irá acontecer uma união partidária em nome de uma pessoa que irá credenciar finalmente uma eleição majoritária que o PMDB lança. Eu confesso até você, sou pré-candidato do PMDB, João Correia é pré-candidato do PMDB, Fernando Mello é pré-candidato da executiva do PMDB, mas até hoje, historicamente, 3 pré-candidatos de membros da executiva, diga isso, porque tem alguns membros da executiva que estão me ajudando. Somos 3 pré-candidatos, um potencial de 3, um partido ter 3 pré-candidatos, que no final pode não haver nenhum. Porque o histórico do PMDB anuncia-se. Como é que é isso? Eu só queria avisar, estamos chegando ao final do programa, nós teríamos 1 minuto para as considerações finais de cada um. Mas Arquibaldo, permita-me dizer, o que ele colocou aí, infelizmente, o que ele colocou aí, diz que pode não ter nenhum. Não dá mais uma biqueirinha, não? O histórico, o histórico do PMDB desde 90, que lança candidatos. E tira. E queima. É verdade. E usa. Então, pode até ocorrer. Mas agora, quem vai dizer isso é a convenção, Rodrigo Pinto. Será a convenção? A convenção vai ter que dizer isso. Ela vai se pronunciar. Tá certo? Eu quero concluir a minha participação hoje aqui, fazendo o seguinte. Eu me lembro que tinha uma peça publicitária. Mas Narciso, de venda. Um programa muito pequeno, Narciso. Eu sei que venda. Tem que fazer de novo, não, sério mesmo. Quem comanda muitas o programa coisas ainda ficaram lá. Sou eu. Viu, João? Não tem uma propaganda, não sei se você chegou a conhecer, que vendia de roupa íntima de mulher, que dizia que do último sutiã a mocinha nunca esquece. Você lembra disso? Do primeiro? Não, do primeiro. Do primeiro sutiã? Não, do primeiro sutiã. É o primeiro sutiã. Não é da minha época. Lindo. Eu acho que do último também. Não, do primeiro, é do primeiro. Acontece o seguinte, João Correia. Eu acho que, eu não quero imaginar que a oposição esteja cometendo a estultice de achar que a Frente Popular não mandará o seu candidato para o segundo turno. Concorda, né? Aí quer dizer que o embate no primeiro turno, tendo 2 candidatos de oposição, é um jogo de mata-mata entre esses 2 candidatos. Porque não venha me dizer que essa oposição é tão democrática que um vai aceitar morrer pacificamente. Sabe, em nome do outro. Em nome do outro, em favor do outro. Como aí, digamos que vai o candidato da Frente Popular para o segundo turno, que na minha impressão, esse lugar já está garantido. Aí vai o Bocalon,
o Fernando Melo como que é executivo do PMDB. E que vai o Bocalon e João Correia, um de vocês dois, como que é o PMDB. Aí eu lhe pergunto, do primeiro turno ao segundo turno só são 3 semanas. Você acha que nessas 3 semanas, partindo-se da premissa que em política, se do sutiã a bochecha nunca esquece do primeiro, em política, o político nunca esquece da última derrota, né? Você acha que dá tempo para esquecer a derrota, curar as feridas e fazer uma composição para chegarem juntos no segundo turno? Essa é a minha pergunta. Eu posso respondê-la sem estar tenso. O Rodrigo também, por causa do tempo. Posso? Pode. Então, assim, vou tentar ser breve. Eu proponho o seguinte, a minha visão da oposição, a minha estratégia, eu acho que é... Em Rio Branco nós temos 2 turnos, no interior só uma candidatura das oposições para enfrentar o governo, que é uma coisa muito difícil. Isso que você chama de estutice, eu já ouvi, de que é importante ir para que no segundo turno iriam o Bocalon e o Fernando Melo, o governo não entraria e o PT apoiaria o Fernando Melo pelo fato da aproximação que eles têm. Não, veja só. Olha, quando você não faz política... Mas Bocalon também... quando você não faz política... O Bocalon já foi da Frente Popular também, foi secretário... Sim, mas o Bocalon, digamos assim, está mais antigo. Está mais antigo. Afastado. Então, esse tipo de... Quem não faz política, às vezes, raciocina dessa maneira. Eu acho o seguinte, o Narciso, não há muita dificuldade se você... É isso que eu chamo de sentar-se com uma pauta e uma discussão. Você, então, defina autenticamente as candidaturas de 2 ou 3 candidaturas. Eu, por exemplo, adorava a possibilidade da candidatura do Ayrton Rocha, que é um sujeito qualificado, que foi votado. Importantíssimo. O povo de Rio Branco tem que ter oportunidade de escolher vários. Se for o Rodrigo Pinto, o candidato, eu não tenho nenhuma dificuldade de querer ser o primeiro a apoiá-lo, tá certo? Na sua candidatura, como eu tenho certeza que de lá para cá é verdadeiro. Se for o Fernando Melo, nós vamos ter alguns problemas, o PMDB vai ter alguns problemas. Porque o Fernando Melo vai vencer ao Rodrigo e a mim, talvez de forma não limpa, ou sei lá o quê. Pois muito bem. Como é que o Petecão e o Flaviano vão apresentar o Fernando Melo no esquema do Kassab para a população de Rio Branco, que está inteiramente clara, quer dizer, podem conseguir êxito nisso? Podem, mas também podem não conseguir. E o PMDB pode ter uma perda, sabe, monumental dentro desse processo. Então, para mim é o seguinte, se eu for candidato, o primeiro ato que eu faria é o seguinte, Bocalon, que já é um candidato definido, ou Ayrton Rocha, ou quem seja. O nosso pacto tem que ser o seguinte, questão de compromisso político. Porque eu não vou apoiar o Bocalon, digamos assim, ou o Ayrton Rocha, ou quem seja, só porque é de oposição. Não vou não, porque se a oposição fracassar no governo, nós vamos condenar a tragédia de mais 10, 12 anos da Frente Popular mandar. Então o que acontece? Nós vamos ter que fazer compromissos políticos, não é compromisso de cargo, compromisso de sinecura, não. É compromisso de você ter uma gerência moderna, transparente, eficiente, democrática, que ouça, que converse, que não seja arrogante, que não seja prepotente. Mais uma coisa só para aproveitar o final quase. Quando eu falo de ego, gosto muito do Nietzsche. Gosto muito do Nietzsche. A vaidade é um dos sentimentos mais humanos que existem. A vaidade é fundamental. Veja só a indústria que está por trás dela, da vaidade. Moda, não sei o que, uma série de elementos. Ora, o que você não pode ter em política é as pessoas que lambem o próprio umbigo e ouvem apenas a própria voz, achando que o povo é idiota, é burro, e que os parceiros também são burros. Eu não quero falar de gratidão, porque você gosta de quem você quer, rapaz. Tá certo? Agora, respeitar, você tem a obrigação de respeitar. Professor, tá nosso pois tempo é uma acabou. pena, Narciso, tu tem que fazer, porque tem várias coisas que eu gostaria... Foram três blocos. O Narciso é dono da TV, mas quem comanda o programa sou eu. Desculpe, Arquibaldo, mas obrigado, professor. Mas, nós, sério mesmo, eu me sinto ainda prejudicado por não ter... O segundo, sabe o que é, João? Eu depois... Não mais nada. Nós vamos convidar, viu, Arquibaldo? Vamos convidar o João para a gente fazer depois uma discussão aqui sobre o processo do desenvolvimento do Acre. Que ele tanto
debate e eu quero participar dessa reunião. Eu gostaria para mostrar dados. Discutir ZPE, discutir todas essas coisas, discutir agricultura. Está pautado. Está pautado. Vereador Rodrigo Pinto, por gentileza, um minuto. O vereador falou menos que o professor João Correia. Não posso estar mais direcionado ao João Correia por causa da semana turbulenta, mas eu entendo que os fatos elencados aqui por todos foram de esclarecimento para os membros do PMDB, para a população em geral, e faço as minhas palavras, as palavras do João. Agora, uma coisa que há pelo menos consenso dentro da oposição é que a cidade de Rio Branco, a população do Acre como um todo, está cansada de ter esta gestão praticada pela Frente Popular. E o que ela quer é a organização das oposições, nome coerente que combine com as práticas exercidas durante estar na oposição, para que eleja esta pessoa e, consequentemente, esse grupo, novo grupo político que irá assumir a gestão de Rio Branco e do Estado, tenha competência para levar o desenvolvimento da nossa terra. Então, o princípio é esse e nós estamos praticando isso. O exercício da democracia, ela é salutar e os rebeldes, João Correia e Rodrigo Pinto, fazem bem sim para a democracia e quero dizer a todos muito obrigado, obrigado Arquibaldo, Osmir, Narciso, colega João Correia pelo espaço, estamos à disposição sempre para discutir aquilo que é mais importante para a população de Rio Branco e do Acre. A produção está me dizendo, professor, gostaram tanto da sua participação no programa, que o senhor ainda tem 30 segundos a mais. Mas que? Faça bom proveito, professor. Ele tem 30 segundos, a produção me falou, a produção sinalizou. Está aqui calçando a candidatura. Mas o Rodrigo Pinto sabe perfeitamente que nós temos tanto que nos aproxima, que o que nos afasta é muito pouquinho. E ele, apesar de muito novo ainda, idade de meu filho, mas o Rodrigo tem promessa. O Rodrigo é uma promessa que vai se realizar breve. O Rodrigo é do presente, não é tanto do... É uma promessa que, se tiver a cabeça no lugar, batalhador, isso se fosse muito trabalhador e organizado, tinha botado o dobro de voto do Bocalhão. Eu quero dizer ao povo de Rio Branco o seguinte: eu vou colaborar para que a oposição do Estado, para que ela seja competente, coerente, democrática, para que ela discuta. Porque eu não tenho o menor interesse, e contra ele eu vou lutar, de ter uma segunda Frente Popular, uma Frente Popular 2. Eu acho que a Frente Popular já deu o que tinha que dar, ela tem que ser superada, ela tem que ser ultrapassada. Agora, é preciso que as oposições tenham competência e eficiência, e o primeiro ato é não trazer para dentro da oposição o mesmo cacuete que eles aprenderam lá dentro da situação. Quando na eleição eu disse que o Petecão era acostumado a chorar, não sei, eu acho que foi até no programa aqui, é porque isso, essa coisa da mentiramba, da choradeira, isso tem que acabar. Nós temos que ter seriedade, nós temos que ter competência. E eu, como sou um espírito livre, a vida me deu isso, o Acre me deu isso. Eu sou um espírito livre. Por quê? Porque eu não sou um espírito cativo. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu não tenho patrão. Eu sou professor da Universidade do Acre, ganho pouco, é verdade, mas vivo muito bem. Eu vou dizer em qualquer fórum o que eu penso. Imagina na oposição, eu ser cerceado dentro da oposição, Narciso. Tu já imaginou um negócio desse? Mas, João, eu que lutei toda a vida contra a ditadura, eu ser cerceado dentro da oposição. Eu só vou dizer uma pedrinha aqui. João, eu quero a minha última participação será contando a você, e eu acho que todo mundo Punhal de prata, né? O que vem a ser o dilema de Medeia. É o mais histórico de todos os dilemas da humanidade. Medeia se apaixona por Jazão, um cafajeste, um malfazejo, e o pai de Medeia chama: minha filha, eu não lhe criei para você se casar com um cara dessa qualidade, esse cara não presta, esse cara não serve para você. Aí Medeia responde: papai, eu sei o que é certo, sei como fazer certo, mas quero fazer errado. E se essas oposições quiserem continuar fazendo errado, como é que fica? Elas vão amargar mais derrotas. Ok. Elas vão amargar mais derrotas. Nós amargaremos mais derrotas. Professor, obrigado. Obrigado ao vereador Rodrigo Pinto. Obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima. Obrigado a você que ficou em casa e até agora nos assistindo.
e principalmente que nos assiste desde o primeiro programa, que se encarrega de repercutir esse programa durante a semana. Muito obrigado a você. Estaremos de volta no próximo sábado, a partir das 22 horas, com o próximo tema do programa Tribuna Livre. Até lá. E a repetição na segunda, mas você está me lembrando aqui. Até lá. Obrigado.